24 vitórias, 7 empates, sofreu 1 gol nos últimos 10 jogos. Marcou 58 gols, média de 1,87 gol por jogo. Se vencer amanhã, vai ficar 1 ano sem perder no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi para o Fluminense quando caiu o Roger. O Roger, 1-0. É a maior invencibilidade da era dos pontos corridos. Isso é um fato, né? Porque aí você pega a maior invencibilidade do Botafogo, mas ainda no outro formato. Agora, tem que lembrar o seguinte: a volta da Copa América, como o Paulinho já trouxe, de dificuldade para todo mundo, de mescla de outras competições, tem também a somatória dos adversários mais pesados que o Palmeiras vai ter na tabela. Esse é o desafio que eu quero fazer para vocês. Posso? Claro, deve. Vamos lá. Vocês são estudiosos. São todos estudiosos aqui e o pessoal que está em casa e curte futebol também. Vai lá, pega a tabela do Campeonato Brasileiro. Próximos adversários do Palmeiras. Onde você imagina que o Palmeiras vai ter mais dificuldade? Em qual Primeiro tem a Copa do Brasil, Preto, contra o Inter, né? Não, no Campeonato Brasileiro. Não, eu já estou projetando Copa do Brasil. Se a gente colocar, né? No Brasileiro. Pedras recentes, por conta da invencibilidade. Pedras que recentemente atrapalharam o sapato do Palmeiras. O Cruzeiro com a formação titular. Olha lá, tem Avaí amanhã, depois tem o Clássico contra o São Paulo, depois tem a Ceará, depois tem o Vasco da Gama em São Paulo, Bahia em casa. O Bahia é um time hoje perigoso, né? Mas pedras mesmo que o Palmeiras olha e fala, isso aí já deu dor no meu calcanhar. O Cruzeiro com formação titular, porque no ano passado venceu na formação reserva, mas o Cruzeiro titular o Palmeiras perdeu na Copa do Brasil e não venceu. O Flamengo no ano passado o Palmeiras não venceu. O Corinthians, o Palmeiras no ano passado venceu no Brasileiro, mas tem sido sempre com o Fábio Carilli uma grande dificuldade do Palmeiras conseguir uma vitória. Então você coloca já... Peraí, Cruzeiro, Flamengo ou Corinthians? Um dos três? Os três. Eu acho que os três são grandes pedras que o Palmeiras tem à frente. Tá bom, não tem um. Para você, Getúlio? Para mim, São Paulo. São Paulo já? Acho que esse jogo do São Paulo pode ser um dos jogos que... Aqueles jogos encardidos, que você pega um time com a moral baixa, com problemas, né? A gente não sabe como é que tá a rodada. Mas o São Paulo, que não vence há muito tempo, é o jogo da redenção, do franco atirador, que já tá tudo por água quase abaixo, né? Um clima horroroso, o Cuca já cheio de história, cheio de justificativa, que ele adora. E um Palmeiras todo poderoso. É o tipo de jogo que eu acho que você entra com a guarda um pouquinho baixa e às vezes aquele jab pega e muda a história do campeonato, pelo menos pro São Paulo. Dá aquela, como o Ricardo Gomes gosta de falar, chicotada psicológica, né? Joga pra cima. Para você, Paulo Lima. O problema todo é que você tem no Palmeiras exatamente aquilo que a gente valorizou na temporada passada e, consequentemente, o Flamengo está tentando fazer esse ano. O Grêmio fez até certo ponto com o Renato, né? De traz um time para a competição e outro time para outra. Preto, não dá para falar do brasileiro, e é evidente que aí você vê a vantagem do Palmeiras, porque são 4 jogos em casa, porque vai pegar o São Paulo, não sai da capital, vai jogar em casa, né? Então são 4 jogos em casa. Não, casa não, São Paulo é Morumbi. Mas é em casa, não pega para viagem, pô. Vai a pé, né? Mas tudo, a torcida não mexe com nada. No Morumba não mexe. Não mexe. Gente, se a gente for pensar nos clubes que vêm para cá de fora e ganham da gente aqui dentro de casa. Diferente. Aí nossos clubes que vão para fora. Que vem de fora para cá. O Grêmio hoje ganhou fora de fora do Botafogo. Quer dizer nada, eu não vejo assim. Mas é um clássico. Eu discordo. É um clássico, tudo bem. Não, no ano passado o Palmeiras venceu o São Paulo. Então, o São Paulo não vence o Palmeiras, é o único que não venceu o Palmeiras ainda. Né? Então tem essas coisas todas que envolvem tradição, rivalidade. Mas não dá para você deixar de falar e enxertar nisso aí. O Palmeiras vai lá em Mendoza, em Godoy Cruz, depois do Ceará, de Fortaleza, para depois volta para cá. Tá bom, são 2 times. Mas nessa tabela que a gente tem aí, gente, o Palmeiras, 5 dos 6 jogos que a gente... 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Pode falar. O Facincani falou Cruzeiro, falou Flamengo. Não, mas assim, eu vejo por essa... Eu vou focar nessa planilha que está aqui pra gente. Nessa planilha aí, é evidente que o jogo do São Paulo é o jogo que traz mais susto. E mas muita moral com o cenário, aquele franco atirador, o São Paulo joga por o detalhe, mas o Palmeiras foi lá em cima em Maceió, empatou com o CSA, pode também ter tropeçado contra o Ceará. O Vasco vai jogar em casa essa semana e depois vai pegar o Grêmio. Nossa, é complicado. E o Bahia, que queira ou não queira,
também está numa fase muito boa, né? Está numa fase muito boa, também está na Copa do Brasil, né? Fora da força dos eixos Rio, Centro, São Paulo, enfim, Sul. O Bahia é o time do Nordeste que está nessa fase da Copa do Brasil. Aí você pode não acredita complicar. em ninguém, então. Eu acho que o São Paulo e o Bahia são as duas pontas que podem surpreender a equipe do Palmeiras. E para você, Sormani? Eu acho que o Palmeiras não perde nenhum jogo, hein? Aí não. Não. Você consegue ver algum adversário do Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro? Ó, se o Grêmio se ajeitar, se o Cruzeiro passar a jogar bola e o Flamengo ganhar uma cara com o Jesus, esses times podem, evidentemente, criar problema para o Palmeiras. Acho, por exemplo, Santos e Palmeiras na Vila. Jogar na Vila é difícil. Claro que é. É muito difícil. Mas, sinceramente, é bom a gente O Grêmio já pulou para 11º lugar, hein? É bom a gente pontuar o seguinte, que o primeiro jogo do Palmeiras na volta, não é depois do jogo contra o Avaí, não é contra o São Paulo. O Palmeiras vai jogar contra o Internacional. Mas é Copa do Brasil. Então, mas você tem que colocar isso aí. É isso que eu estou falando. Você tem que colocar. É isso que eu ressaltei aqui. Exatamente, você tem que colocar. Ele vai jogar com o Internacional, esquece o Avaí ali. Aí ele vai jogar com o Internacional em casa, aí ele pega o São Paulo no Morumbi, aí ele vai jogar com o Internacional fora, recebe o Ceará, depois ele vai para a Argentina jogar contra o Godoy Cruz, volta para enfrentar o Vasco. Ele vai para o Ceará, ele não recebe, joga lá. Isso. E aí isso é um complicador, porque ele vai jogar contra o Ceará, e vai lá e 3 dias depois é uma viagem continental. Atravessa a América do Sul praticamente. Não é Buenos Aires, não é Mendoza. É Mendoza. E aí ele recebe o Vasco, a gente estava vendo ali, e depois, encerrando o mês de julho, o Palmeiras recebe o Godoy Cruz aqui. Quer dizer, mas aí entra aquela história. O Palmeiras tem 3 times, ele não tem 2. É isso. Ele tem 3. E ainda está contratando o Ramírez. E se a gente colocar no papel também, essa sequência do Palmeiras em relação aos outros, Flamengo, todo mundo Atlético, ela é menos pesada. Palmeiras e Godoy Cruz, a gente coloca aqui que é um duelo que o Palmeiras tem favoritismo. Palmeiras e Inter é, obviamente, para mim, 50-50. Mas aí você pega essa sequência do Brasileiro, não é uma sequência tão pesada para o Palmeiras. Tem o clássico com o São Paulo, que é um jogo que a gente já colocou aqui que pode ser um divisor de águas, mas até então, na atual condição, o Palmeiras é favorito. Tem o Vasco, que o Palmeiras hoje é mais time que o Vasco, que o Ceará, o Palmeiras é mais time. Tem outras equipes com uma sequência, com uma volta de Copa América mais cascuda. Ok, já a gente continua falando então do Palmeiras no